quero pensar com vocês nesta noite, retornando aos nossos cultos presenciais, e você que está acompanhando aí. Eu sei que tem muitas pessoas que saem na rua, mas não vêm à igreja. Deus vai te pegar, cara, fica esperto. O cara faz tudo aí fora, mas para ir para a igreja não vem, né? Então, fica esperto. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 107, versículos 23 até o 30. Nós não vamos ler o Salmo inteiro, mas eu queria destacar esses versículos aí, 7, 8 versículos. O texto bíblico aí do Salmo 107, o Salmo está lá no meio da Bíblia, se você está com ela impressa, se você está com o teu tablet, smartphone, está fácil de localizar aí. O texto bíblico diz lá o seguinte: os que, tomando navios, descem aos mares, e os que fazem tráfico na imensidão das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessas angústias desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Leiam comigo o versículo 28. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Eu creio que você deve ter algum salmo que você gosta bastante. Os salmos são inspiradores. Os salmos, eles expressam os sentimentos dos seus poetas que, passando algum drama na vida, ele tenta esboçar. Claro que a poesia hebraica, ela é bem diferente da nossa poesia, mas eles, quando você se identifica, é porque o salmista passou alguma situação dramática, penosa, difícil, e aí a gente se identifica, por isso que nós gostamos muito dos salmos. E os salmos têm salmos didáticos, tem salmos que trabalham o aspecto mais da lida, da ansiedade, outros que trabalham com sentimentos da depressão. Nós nos identificamos, enfim, com os salmos. O Salmo 107, por exemplo, é uma linda composição poética. Eu diria que é um salmo de ações de graças, porque ele começa: rendam graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor pela sua bondade e por todas as coisas boas que Deus tem feito para com a sua vida. E não tem ao certo quem foi o autor do Salmo 107. A maioria dos salmos foi escrita por Davi, o mavioso cantor de Israel. Davi, eu acho admirável ele, porque ele tinha a capacidade de ser um grande herói de guerra, um guerreiro bravo, mas um mavioso cantor de Israel, um poeta. Essa é a característica de Davi. E a Bíblia o classifica como um homem segundo o coração de Deus. O Salmo 23 é um dos salmos mais lindos que todos conhecem. O Senhor é o meu pastor, portanto nada me falta. E ele, olhando, porque ele foi pastor de ovelhas, tudo que ele passar ali diante do rebanho, ele transporta isso para a vida espiritual. Mas esse salmo aqui, ele é dividido em 4 blocos. Vocês vão perceber, numa leitura bem rápida dele, que o primeiro bloco vai falar de tribulações no deserto. O segundo bloco, ele vai falar de tribulações de fome e sede. O terceiro bloco, ele vai falar de tribulações decorrentes de perseguição, de aflições, de sombra de morte. E o quarto bloco, ele vai falar de tempestades. Curiosamente, tem 2 refrões, ou 2 refrãos. Fui escrever hoje lá, escrevi refrões, é errado, é refrãos. 2 refrãos. O primeiro refrão, você vai encontrar nessa abordagem de render graças. Pode ver aí no versículo 1, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Refrão. Versículo 8, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Refrão. E aí você vai no versículo 15, a mesma coisa, versículo 21, 31, 5 vezes ele dá esse refrão: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Agora tem o outro refrão, que é esse que vocês repetiram comigo no versículo 28, que eu queria que vocês novamente dissessem comigo, porque esse refrão vai nos acompanhar. Vamos lá? Então, 1, 2, 3. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Então esse salmo tem essa característica interessante. Para cada bloco de tribulação, ele coloca esse então. Então eles clamaram ao Senhor e o Senhor os livrou de toda a tribulação ou de todas as tribulações. Eu quero dar um tema para a nossa reflexão nesta noite, que é este aí: há uma saída.
Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: há uma saída. Vocês que estão aqui sozinhos, pode olhar para o lado. Há uma saída. Estou dizendo para vocês, há uma saída. É interessante porque quando se fala em saída, nós estamos procurando algum lugar que você está perdido, alguma situação embaraçosa, alguma tempestade. Como é que vai dar o fim disto? E esta proposta é esta, porque depois de descrever um cenário de tribulações em 4 ênfases diferentes, ele vai apresentar sempre a mesma saída. Problemas no deserto, vida árida. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou de todas as tribulações. Agora, momento de sombra de morte, momento de grande aflição. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e o Senhor livrou de todas as suas tribulações. Um momento de privação, de fome e sede. Qual a saída? Qual é a saída? Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e o Senhor os livrou de todas as tribulações. E num momento de tempestade, de um mar bravio, e você vai sossobrar, vai afundar, qual é a saída? Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das tribulações. Então, para cada embaraço da vida, há uma única saída. Qual é? Na angústia, clamar ao Senhor. E o Senhor vai livrar das tribulações. Então, vamos falar um pouquinho sobre as tormentas da vida. As imagens que a gente tem de um mar, normalmente são bonitas, né? Mar, lembra férias, lembra praia. E eu creio que o mar é uma linda, é uma grandiosa e rica obra da criação de Deus. Quando você olha assim no horizonte, uma vez eu estava num grande barco, num cruzeiro, e eu me recordo que acordei bem cedinho para fazer caminhada em cima do barco desse cruzeiro, e eu olhava para trás e via aquele rastro. E eu lembrei de um texto de Salomão que diz assim, que o rastro do navio nunca mais se acha, e é verdade, mas era bonito ver ele singrar os mares e ver aquele rastro. No oceano, o oceano é lindo. Agora, as ondas que vêm, que vão com seus limites, quantos não gostam de ver isso, de andar à beira-mar e contemplar, e saber que elas têm os limites, a maré sobe, a maré desce, é gostoso olhar isso. As lindas praias, principalmente aquelas do Nordeste que tem coqueiro, você pode também ver os penhascos, as rochas, aqueles lugares onde tem os recifes, no Nordeste tem muito disso, os recifes que impedem que a onda chegue até lá, e aquele maré baixa, vem aqueles corais, e você pode olhar coisas lindas do mar, diversidade de peixes, seres vivos, além da cor das águas, algumas azuis, outras bem esverdeadas, até as espumas. Esses dias atrás eu estava olhando uma espuma, o mar trazia espuma e daqui a pouco o vento estava tão forte, aquela espuma ia rolando e ela sumia. Eu fiquei muito tempo vigiando essas espumas. Falei, puxa, que coisa fantástica na natureza. O mar é belo. Porém, o mar agitado e tenebroso, nada pode ser tão assustador, nada pode ser tão terrível como experimentar uma sensação assim. Porque só algumas coisas já me trazem pavor. A imensidão. O nosso filho estava fazendo um treinamento para triatlo. Então você tem que correr uma parte, você tem que nadar outra parte, você tem que pedalar outra parte. E ele estava fazendo um treinamento no mar, lá na região de Florianópolis. Ele falou, pai, eu estou sendo tratado na minha ansiedade, porque você está no mar, você nadando, sem saber a sua direção, as ondas vêm, e aquele lugar fundo, você não sabe o que tem embaixo de você, é um tratamento terapêutico. Então, se você está com algum problema de ansiedade, vai fazer natação no fundo do mar, e você vai ver bem num lugar aberto, e você vai sentir o seu tratamento. É um tratamento de choque, ele. Porque o mar traz esse pavor, traz esse medo, pela imensidão, pela profundidade e pela sua força, fúria, violência, quando ele está agitado. E eu escutava recentemente, quando as ondas caíam, fazia um barulho alto, ali naquela região, perto de São Paulo, para cima de São Sebastião. Batia forte e você escuta, aquele barulhão. O mar é assustador. Agora você imagina um dia, e você já deve ter visto, talvez alguém vivenciado, uma tempestade no meio do mar. Eu passei 2 momentos assim. Uma vez nós fomos ver o golfinho na Baía de Florianópolis. Nós não vimos golfinho naquele dia. Eles deram outra passagem para nós porque o mar ficou tão encapelado, tão cheio de ondas, que o barco fazia assim e descia, e a água vinha tudo para cima de nós. Não víamos a hora de descer com os pés no chão e ficar num lugar tranquilo. A gente pensa que vai morrer, porque é muito violento, é muito agressivo. Então,
Se alguém já teve essa experiência, sabe o que eu estou dizendo. Mas você pode já ter visto isso em filme e nos documentários da vida. Aqueles grandes cruzeiros, aqueles grandes embarcações, no meio do mar vira nada, vira uma pena, porque o mar é assustador. Esse salmista, ele compara a vida com algumas tempestades. Ele faz menção aí sobre isto, ondas altas, barco subindo e descendo, esse texto que a gente leu, água invadindo a embarcação, medo e pavor. Imagina um tsunami, quando aquelas ondas de mais de 10 metros de altura vêm e entra no continente e arrasta tudo e faz um grande estrago. Vocês já viram isso. O salmista, nos versos que lemos, faz uma descrição de uma situação assim, de um mar em tormenta, de uma vida em tempestade. Agora, ele tem um cuidado de dizer que tem algumas causas por que as tempestades vêm. E eu queria que você prestasse atenção nisso, porque às vezes você pode confundir. Eu creio que algumas tempestades na nossa vida são por consequência de alguma coisa que nós fizemos. Nem todas as tempestades são decorrentes de desobediência ou de alguma coisa que estamos colhendo. Tem algumas coisas e circunstâncias na vida, aflições, tribulações, que são decorrentes da própria natureza. Alguém estava aqui esses dias pregando e falando sobre isso. Um motivo que estragou toda a raça humana, que foi o pecado, e através do pecado todas as desgraças, as enfermidades, a pobreza, a miséria, tudo veio por causa do pecado. Mas existem algumas coisas que, dependendo do seu comportamento, você arrasta consigo estas tempestades. Eu creio que um percentual razoável de tempestades na vida das pessoas tem causa. E é importante quando essas tempestades vêm, você faça uma análise interior. Vamos lembrar de um caso bíblico, o profeta Jonas. Deus chamou o profeta e falou, vai para Nínive. E ele pegou, comprou o bilhete do navio, do cruzeiro para Tarsis. No meio da viagem, uma grande tempestade. E lá os tripulantes ficaram todos assim, assustados, o que aconteceu, o que será? E tentaram descobrir algum Deus de um de nós está bravo com a gente. E descobriram que era Jonas, que estava lá no fundo do navio. E aí o que fizeram? Ele falou, quem que é o teu Deus? E ele falou, meu Deus é o que criou o céu e a terra. Falou do Deus grande. Ele falou, é esse Deus mesmo que está bravo com nós. Jogaram Jonas, pode jogar no mar. Jogaram no mar, acabou a tempestade. Quem era a causa dessa tempestade? Jonas. A desobediência de Jonas trouxe todo esse pavor para toda aquela tripulação. E algumas tempestades, veja só, mesmo quando a desobediência é sua, só individual, as pessoas que estão ao seu lado sofrem junto com você. Quando uma pessoa peca, quando uma pessoa erra, nunca ela sofre sozinha. Quando ela erra e peca, as pessoas que estão ao seu redor sofrem juntamente com ela. Então, é muito importante identificar a causa, fazer uma revisão. Senhor, por que eu estou passando esse momento? Pode ser que você faça uma investigação interior. Fala, não, minha vida está certinha com Deus, estou obediente, eu tenho comunhão com o Senhor, eu busco a palavra, mas tem coisa que fala, nossa, eu tenho pisado na bola, eu tenho sido relapso com as coisas de Deus, eu tenho sido relapso no meu ministério, eu tenho dado a Deus a quinta, 10ª parte distante do meu tempo, eu não estou nem aí com as coisas de Deus. Então, peraí. Aí essa revisão você tem que identificar quais são as causas da tempestade na sua vida. Aí no texto, versículo 11 diz assim, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, vem deserto, vem tribulação, vem tempestade. Versículo 17, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades serão afligidos. Então a transgressão, a desobediência, a iniquidade, o pecado, o desprezo a Deus, o desprezo contra a palavra, trazem aflições. É isso que esse salmo está dizendo. A rebeldia, o desprezo, a desobediência e a iniquidade. Então uma vida assim, que anda na desobediência, que anda na iniquidade, não quer saber de Deus, vai experimentar e amargar algumas coisas. Mas e eu que faço tudo certinho e passo por isso? Tem uma grande sacada aí, é a do Salmo 23, finalzinho do livro, do capítulo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, pela tribulação, pela tempestade, pela aflição, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, queridos, na tempestade, seja ela por causa de mim mesmo, ou seja por uma intempérie da própria natureza, qual é a saída? Vamos ler juntos? Então,
Vocês falam com tanta convicção que eu quase me converti aqui. Vamos lá de novo? Então, na sua angústia, é tão legal fazer, bonito, né? E eu estava lendo Karnal falando sobre o esforço. Ele falou: o esforço é que nem banho, você tem que tomar todo dia, você tem que se esforçar. E tomar banho todo dia, senão fede. Então, esforço, fazer com força, com vontade. O salmista apresenta a saída, que é, na angústia, clamar ao Senhor. Então, o clamor diante da angústia é a saída. Veja que essa expressão, então, na sua angústia, será que as pessoas chegaram num momento tão angustiante que levaram-nas a clamar ao Senhor? Sabe que mesmo diante do momento que estamos vivendo, dessa situação pandêmica, e do luto, e das tragédias, e da cidade parada, e das dificuldades econômicas e financeiras, tem gente ainda que não está com o coração angustiado. Porque esse texto diz: na sua angústia. Esta ideia de angústia tem a ver com uma tristeza interior profunda, uma estreiteza, um aperto, uma opressão. Numa das noites agora do lockdown, eu vivi assim, muito angustiado, e à noite tive um sonho muito opressor, que a Néia sentiu e me acordou, e a gente orou, repreendendo toda ação do mal, mas uma opressão terrível, porque quando a gente está na tempestade, a angústia vai entrar dentro do coração, mas a maioria das pessoas não chegaram ou não chegou a um estado de angústia assim. A gente demora para perceber a gravidade da situação. A gente brinca demais, a gente minimiza muitas coisas e a gente não experimenta essa dor e essa angústia de ver pessoas sofrendo. E nós, nos últimos dias, pastores, temos acompanhado muitas situações dramáticas, muitos sepultamentos. Nós temos entrado em algumas situações de hospital, visto. O próprio pastor Cleiton, 3 semanas antes, eu entrei lá na UTI do hospital evangélico, e o enfermeiro me levou em todos os lugares para orar. Ele falou: pastor, nós estamos cansados, nós estamos desesperados. A angústia, vendo o cenário, tem que trazer ao seu coração angústia. E quando você entra no estado de angústia, a única saída que você tem é clamar: Deus, nós vamos afundar nesse barco, as coisas vão ficar complicadas. E a palavra clamar tem a ver com chorar, com clamar por ajuda, gritar em aflição e em necessidade extrema, chorar em voz alta: Senhor, tem misericórdia. É isso que a gente precisa. E eu não acho que a população da sua cidade, que nós cristãos, que o mundo chegou nesse estado de angústia. Será que vai precisar apertar mais? Será que vai precisar ter mais miséria, mais desgraça, mais morte, para a gente chegar nesse estado de angústia? Para que aí você se quebre mesmo. Não tem jeito, Senhor. A gente não precisava esperar chegar esse drama. A gente precisava clamar. E aqui o texto diz: clamaram ao Senhor. É fazer isso diante do Senhor, no seu quarto. O povo está batendo boca contra o governo, fazendo CPI, contra o seu... Haja! O que eu posso fazer para minimizar a dor do meu irmão? Então chegue diante do Senhor, no seu quarto, no quintal da sua casa, sai pelas estradas vicinais aqui da região sua, grite para Deus: Senhor, ouça a minha voz, tem misericórdia, Pai, da minha cidade. Os homens estão com seus corações duros e não se dobram diante de Ti. Perdão, Senhor, perdão pelo meu pecado, pela minha família, pelos meus pais, pela minha descendência, pela minha cidade, pelo meu governador, pelo meu presidente. Perdão, Senhor. Isso é clamar. Saber que todos estamos e precisamos chegar diante de Deus, recorrer a Ele, buscar a Ele, se dirigir a Ele e apresentar a minha tribulação a Ele. E quando Deus vê um coração quebrantado, humilde, dependente, arrependido, Ele não resiste. Eu gosto muito de Jeremias, que é um chorão, e ele lamenta muito, ele clama ao Senhor: até quando, Senhor, vai esquecer de mim? Já se esgotou a minha esperança, já perdi razão de viver, eu não tenho sentido para a vida. Mas numa das abordagens lá em Lamentações 3, ele diz assim: da mais profunda cova eu te clamei, e de mim te aproximaste. Eu gosto muito dessa poesia. De mim o Senhor se aproximou, ficou do meu ladinho ali no sofrimento. É isso que Deus faz. Um coração quebrantado, humilde, arrependido, o Senhor se coloca ao lado, mesmo na angústia. O Senhor aí então trata dessa pessoa. Então, meu irmão, há um exemplo bíblico do livro de Juízes.
Livro de Juízes, a gente percebe que o comportamento recorrente do povo de Deus, tudo estava bem, há um relaxo para com Deus, vem a tribulação e a angústia, arrependimento, busca o Senhor intervém, envia o libertador, a paz se estabelece, e o povo relaxa. Vem as tribulações, aí o povo recorre a Deus, Deus intervém, traz um libertador, e fica a paz. Aí de novo o povo relaxa, brinca com as coisas de Deus. É um ciclo que a gente percebe em todo o próprio texto bíblico. Será que a gente ainda não aprendeu? Precisa acontecer sempre isso. A tribulação, a desgraça, a opressão, a tempestade, para você chegar e se curvar diante do Senhor. Não espere isso. É esta a proposta desse salmo. E aí, novamente, qual é a saída? Vamos ler juntos? Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. E a terceira e última parte, o livramento, os livramentos. O versículo 6, como o 28, que é a repetição desse refrão, diz que o Senhor os livrou das suas tribulações. De onde vem o seu livramento? Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o? E o que o salmista responde? O meu socorro vem do Senhor. Que fez? E não dorme aquele que te guarda. Não dorme guarda de Israel. Olha que palavra gostosa. Você tem que recorrer ao Senhor, clamou ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou. O livramento vem do Senhor. Em quem você tem buscado o seu livramento? Em quem você tem buscado a sua cura? Em quem você tem buscado o seu socorro? Não confie em príncipes, não confie nas influências, não confie nos cavalos, não confie no Egito. Confie no Deus poderoso. Há um texto do Salmo 146, não confieis em príncipes em quem não há solução. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que põe a sua confiança no Senhor dos Exércitos, que dá pão aos que têm fome, que abre os olhos aos cegos, que liberta os encarcerados. Esse é o Deus que a Bíblia fala. E em que consiste o livramento? Livrar é tirar, trazer para fora, sair da tempestade, é libertar você, sair do cativeiro, pôr em liberdade, desvencilhar-se de uma situação difícil e perigosa, sair da tribulação. Veja o que o salmista diz que o Senhor fará na vida das pessoas com livramento. Vai tirar do deserto e da tempestade e da aflição. Vai acalmar o seu coração e trazer paz na sua vida e na sua casa. Vai trazer o alimento de cada dia na sua provisão. Conversava com alguém hoje e falava sobre isso. As dificuldades são muitas, mas Deus a conta-gotas tem provido a minha casa. O Senhor vai te livrar e resgatar das mãos do inimigo, vai trazer cura e livramento do que era mortal, vai te conduzir pelo caminho direito. O Senhor vai reunir aqueles que foram dispersos, o Senhor vai tirar das trevas, te tirar das trevas da prisão, do vale da sombra da morte. Vai quebrar as barreiras, as portas de bronze. Você será tirado da opressão. Você irá semear e ter farta colheita, os seus animais vão se multiplicar, as suas economias vão render, o fruto do seu trabalho prosperará. Qual é a saída? Então, vamos lá? Então, para fechar esse texto de tempestade, sabe o que acontece? Versículo 29, fez cessar a tormenta, as ondas se acalmaram, então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Primeira coisa, para mar, aquieta, parou. As ondas se acalmaram, estamos falando daquele que faz o vento e o mar se acalmar, Jesus. O texto diz, então se alegraram com a bonança, o Senhor restaurou a alegria, depois da tempestade. Depois o Senhor abençoou com paz, bonança é paz. Depois o Senhor levou ao porto desejado, um lugar calmo e seguro. Talvez a imagem desse barquinho aí, ancorado. É assim que Deus vai fazer. Eu gosto muito dessa expressão. E o Senhor o levou ao desejado porto. Cheguei, são e salvo, estou em terra firme. Coloque-se aqui em pé. Há uma saída. Há uma saída para qualquer tribulação, quer seja. A saída está escrita aí, bem forte, vamos dizer. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Você está passando por tribulação, meu amigo? Aqui presente, aí participando conosco. Aproveitou esse momento para fazer talvez uma revisão na sua vida, porque talvez a tribulação tem causa na sua vida. Você não está isento de tribulação, mesmo fazendo tudo certinho. Mas mesmo sendo com causa ou sem causa,
quando estamos com o Senhor do nosso lado, nós conseguimos superar. Seja sábio, o salmista diz, e atente para as coisas e considere as misericórdias do Senhor. Independentemente da causa, há uma saída. Na sua angústia, chore, lamente, mas clame ao Senhor. Vamos fazer isso com esta canção? Aproveite esse momento para apresentar sua angústia, eu não sei qual é, mas apresente ao Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. É o que fazemos, Senhor, nesta hora. Nos rendemos aos teus pés. Todos aqueles que estão angustiados, que clamando ao Senhor, que esta palavra declarada na tua Escritura Sagrada possa fazer efeito, e o Senhor os livrou de todas as suas tribulações. Faz isso, Senhor, na vida deste homem, desta mulher, que eles experimentem a bonança, a alegria, experimentem o barquinho chegando no porto, são e salvo, e com os pés no chão, possamos render graças ao Senhor por todas as suas bondades, hoje e sempre. Amém. Seja assim na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe, pode se assentar.